Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação ao vivo do nosso podcast Physio Insight, um podcast que eu criei para esclarecer as dúvidas dos alunos, dos pacientes e dos seguidores. E hoje o tema é o queridinho de vocês. Eu vou afixar nos comentários aqui que a gente vai falar sobre dor lombar. Então estamos aí no oitavo episódio consecutivo do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre dor lombar. Deixa eu só fixar os comentários aqui pra gente começar. Hoje eu vou usar minha mãe de modelo para vocês entenderem como é que a gente avalia, como é que a gente trata a dor lombar. Será que estamos perdendo essa guerra? Então, para começar, eu quero que vocês entendam dados epidemiológicos a respeito da dor nas costas. Quero que vocês entendam se a gente está vivendo melhor ou se a gente está vivendo pior em relação ao problema dor nas costas. Então vamos lá, vamos começar, vamos direto ao ponto hoje e no final a gente deixa os recadinhos, ok? Mais uma vez estou aqui do meu quarto, você está vendo que só tem uma poltrona, uma cama meio desarrumada, se você olhar direitinho tem um trampolim aqui, algumas luzes, mas você que é fisioterapeuta, você que é paciente, você não precisa de nada disso, você só precisa da cadeira e da cama do seu paciente para fazer uma telereabilitação efetiva, um atendimento online efetivo. E claro, cachola, muito raciocínio clínico. Então vamos lá. Pessoal, a dor lombar hoje é considerada uma das maiores doenças que geram anos vividos com incapacidade no mundo. Ou seja, muitas pessoas deixam de trabalhar, deixam de fazer suas atividades diárias, suas atividades físicas por causa de dor lombar. Se você pegar o censo de 2010, um censo que pesquisou entre mais de 360 doenças em 188 países diferentes, você vai perceber que a dor lombar ela estava em quarto colocado em doenças que geram anos vividos com incapacidade. E de 2010 para cá, a tecnologia avançou muito. Hoje, para você ter uma ideia, quem tem HIV vive melhor do que há 2 décadas atrás, do que 1 década atrás. Hoje, quem tem doenças respiratórias vive melhor e por mais tempo, comparado a 10 anos atrás, há 2 décadas atrás. Hoje, quem tem diabetes, AVC, hipertensão, vive mais e melhor. Ou seja, essas doenças foram beneficiadas com o avanço tecnológico ao longo dessas 2 últimas décadas. Só que a dor lombar, parece que em algum aspecto a gente está errando. Por que eu falo isso? Porque as pessoas que tinham dor lombar há 2 décadas atrás viviam melhor do que as pessoas que têm dor lombar hoje. Hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos, segundo o Global Burden of Disease, a pessoa que tem dor lombar vive pior do que há 2 décadas atrás. Então hoje a dor lombar ela é líder entre diversas doenças em gerar anos vividos com incapacidade no mundo. Por isso, ela é um problema que demanda muita atenção no que diz respeito à saúde pública, para que os nossos governantes e políticos façam políticas públicas para prevenção, para educação e para o tratamento da dor lombar na atenção primária, porque senão a gente também sobrecarrega o sistema de saúde com pessoas indo à emergência para tomar injeção, medicação que muitas vezes são desnecessárias porque não houve um processo educacional por trás. Então, introduzindo o nosso podcast de hoje sobre dor lombar, a gente abre para essa discussão com vocês. Será que a gente está perdendo essa guerra? Será que cada vez mais, apesar do avanço tecnológico, as pessoas estão sendo impactadas pela dor nas costas, pela dor lombar? E segundo o The Lancet, que é um dos periódicos mais renomados no mundo, a resposta é sim. As pessoas estão vivendo com mais incapacidade, as pessoas estão tendo mais problemas e estão tendo overtreatment e overdiagnoses, ou seja, estão tendo excesso de tratamentos e excesso de diagnósticos no que diz respeito à dor nas costas. E essa busca incessante pelo diagnóstico, seja ele hérnia de disco, lombalgia, artrose, espondilolisteses, espondiloses, ciatalgias, não ajudam o paciente que tem dor nas costas.
Porque a dor nas costas, em 95% dos casos, ela é considerada inespecífica. E o que eu quero dizer com isso, não existe uma causa anatômica, uma causa de doença que esteja gerando esse problema. Então a gente tem que estar muito atento no que diz respeito a isso, tá? Então vamos lá. Primeiro, aquelas considerações que a gente gosta de falar, que são as considerações anatômicas. Por isso eu tô com o Arnold aqui para mostrar para vocês. E lembrando, galera, a gente tem sempre um momento onde a gente chama alguém da live ao vivo para fazer perguntas. Então, se você quiser fazer uma pergunta ao vivo, deixa aí no Instagram o comentário que eu já te chamo para tirar sua dúvida. Então vamos lá. Aqui tá o Arnold, aqui você tá vendo a coluna lombar. De onde eu tô com a mão até aqui o sacro. Aqui tem 5 vértebras, L1, L2, L3, L4 e L5. E como você pode perceber, essas vértebras, esses ossinhos brancos, eles são intermediados por um disco. Esse disco se assemelha a uma gelatina e essa gelatina tem um núcleo dentro dela que pode exercer pressões em direções diversas, para frente, para trás e para a direita, para trás e para a esquerda. E eu não estou falando aqui que esse disco sai do lugar, eu só estou te dizendo que a pressão dentro do disco pode ser exercida em múltiplas direções. Por isso a gente precisa ter consciência a respeito de toda a mecânica discal. Então, por exemplo, se você pegar vértebra, disco, nervos, facetas, articulações, você vai ter uma porrada de nociceptor, de nervos que informam ao cérebro que algo está acontecendo. E esse algo, a depender da sua cultura, a depender das suas crenças, a depender das suas experiências prévias, pode ser detectado pelo seu cérebro como uma ameaça ou como uma coisa simples, a depender de qual é a prioridade do momento. Por exemplo, tem um vídeo muito famoso, foi muito viral aí na internet, de uma pessoa, de uma mulher na emergência mancando. E aí tá a câmera dessa emergência de algum hospital, acho que foi no Mato Grosso, tava filmando essa emergência do hospital e do nada, um boi desgovernado passou e invadiu o portão desse hospital correndo. Naquele momento, o cérebro dessa mulher identificou: caramba, a minha ameaça maior é a minha sobrevivência a esse ataque do boi. Então a mulher que estava claudicando, mancando, morrendo de dor nas costas, do nada deu uma corrida extrema, como se fosse The Flash, para sair da mira do boi. Aí depois que o cérebro reconheceu que aquela ameaça iminente de risco à vida estava controlada, aí ela voltou a sentir a dor nas costas dela. Então não é o tecido que vai dizer se a lombar dói ou se não dói. É o cérebro, de acordo com múltiplas interações de múltiplos sistemas, que vai informar para você que algo aconteceu e que, se esse algo for tão ameaçador, ele vai definir, ele vai interpretar aquilo como dor para te mostrar que tem algo errado aí. Então, já abrindo esse podcast com algum conteúdo de neurociência para vocês. Se a gente for falar de biomecânica da coluna lombar, você vai perceber, aqui a coluna está de frente, tá? Então eu vou colocar a coluna de lado para vocês e vou pedir, vamos dizer que você se abaixe. E aí você se abaixa e faz esse movimento de flexão. A pressão dentro dos discos da coluna no movimento de flexão, ela é deslocada de forma abundante para trás. E a depender se esse disco tem alguma lesão, alguma fissura de anel, algum distúrbio de colágeno, essa pressão que deve ser exercida de forma uniforme para trás, ela vai ser exercida para trás e para a direita, para trás e para a esquerda. E isso pode culminar em um paciente que tem dor lombar irradiada para bumbum, irradiada para quadril, irradiada para coxa, irradiada até o pé. Com esse movimento, muitos pacientes travam em flexão, que é esse movimento que eu estou te explicando aqui agora. Agora, a coluna lombar, biomecanicamente, também tem um movimento de extensão. Esse movimento de extensão, como se você fosse para trás e olhar para o teto, o movimento de extensão deve exercer uma pressão uniforme na direção anterior. Na direção anterior, a depender das rupturas de anel, como eu falei aqui, essa pressão pode ser exercida anterior esquerda ou anterior direita. Isso
pode acarretar em compressões nessas articulações aqui, que são as facetas articulares. As facetas são altamente inervadas, tem muitos nociceptores, nervos que conduzem alguma informação ao cérebro, e essa faceta pode gerar um processo degenerativo ou um processo inflamatório que vai gerar dor local, dor lombar central, dor lombar assimétrica à esquerda, assimétrica à direita, mas a dor facetária, ela nunca vai passar do joelho, ela no máximo vai irradiar até glúteo e posterior de coxa, e essa é uma apresentação clínica que você deve entender para classificar o seu paciente de forma adequada, ok? Ainda falando sobre biomecânica, os movimentos da coluna podem acontecer de forma lateral também. Vamos dizer que você faz a inclinação direita, que é esse movimento aqui, para pegar algum objeto que caiu no carro, para pegar algum objeto que caiu no chão. E na inclinação direita, as pressões intradiscais são aumentadas de forma uniforme para o lado esquerdo, para o lado oposto, ok? E essa pressão, se o paciente tiver rupturas de anel, se o paciente tiver algum tipo de lesão discal, essa pressão pode ser assimétrica, ou seja, lateral e para frente ou lateral e para trás. Caso ela seja lateral e para trás, ela vai explicar uma dor concentrada do lado oposto à inclinação do movimento. Então você vai perceber que o paciente vai inclinar para o lado e vai sentir dor no lado esquerdo. E aí você tem que diferenciar, galera, se essa dor é só porque está esticando, porque está alongando, ou é uma dor diferente do esticar. Porque o paciente sabe discernir se ele está alongando ou se está de fato doendo ou se está os dois acontecendo. Para isso eu quero que você faça o modelo do dedo esticado. Eu quero que vocês que estão me assistindo aí no Instagram, aqui no YouTube, aqui no Facebook, peguem seu dedo e puxem para trás. Fica aí um tempinho puxando o dedo para trás, que nem eu estou fazendo aqui. E aí você vai fazer o seguinte, você vai perceber que no início do movimento, esse tecido aqui do dedo esticou, beleza? Aí você tira a carga do dedo e faz de novo, a segunda vez. Na segunda vez, você vai perceber que essa parte do dedo, além de esticar, começou a doer e começou a doer mais rápido do que antes. Se você fizer uma terceira vez, você vai ver que vai doer mais rápido ainda, que não é mais só esticar. Então, com esse processo educacional, o paciente ele consegue distinguir se o movimento está provocando alongamento ou se o movimento está provocando dor em alguma direção específica, ok? E aí você vai perceber que ao tirar a carga, quando você tira a pressão do dedo, vai parando de doer progressivamente. Imagine que você está com dor lombar e você está com uma ferida aqui na coluna. E essa ferida aqui na coluna, algumas direções abrem a cicatriz, outras direções fecham a cicatriz. Então, se você está com dor lombar e está com a carga controlada, por exemplo, eu estou sentado aqui na poltrona e aí estou trabalhando, estou de home office, estou aqui no computador e aí eu não sei se você percebeu, essa poltrona é boladona, né? Essa poltrona aqui tem um rolinho aqui na lombar para preservar a minha curvatura da coluna. Essa poltrona aqui, deixa eu abaixar para a galera do YouTube ver também. Essa poltrona aqui, além de ter esse rolinho, ela tem um apoio para cervical, para manter a curvatura normal do pescoço. Essa poltrona, ela tem aqui um regulador que faz com que isso aqui suba e desça para apoiar os meus cotovelos e não ter estresse do ponto de vista de lesões por esforço repetitivo e por aí vai. Então essa poltrona seria uma poltrona ideal para quem trabalha sentado. Só que muitas vezes não é a realidade do meu paciente. E aí o que é que vai acontecer? O paciente tem dor lombar e quando ele está no home office ou quando ele está sentado dirigindo ou ele está no trânsito, ele fica assim, ó. Ele despenca a coluna, ele projeta a cabeça para frente e fica nessa posição. Pensa que a sua coluna está ferida e essa posição, ela vai fazer o seguinte, ela vai abrir a cicatriz. Se as bordas da cicatriz da ferida estão afastadas, o processo cicatricial, o processo regenerativo de deposição de colágeno, ele fica comprometido e eu tenho um aumento de lesão por carga mantida nessa posição, sentado trabalhando ou sentado dirigindo. Então a gente precisa ter esse discernimento.
Esse é o modelo do dedinho que eu acabei de te explicar. Vamos dizer agora que esse paciente inclinou para a esquerda. E aí a mesma coisa, o disco ele vai exercer a pressão para a direita, e se o cara tiver alguma lesão discal, essa pressão vai ser direita e anterior ou direita e posterior. Se for direita e posterior, essa pressão pode pegar nervos, como que vocês estão vendo aqui. A cada vértebra, você vai ver um nervinho em amarelo que vai sair da coluna, vai aprofundar no seu bumbum, na sua genital, ânus, vagina, pênis, glúteo, medial de coxa, lateral de coxa, lateral de perna, medial de perna, joelho, tornozelo, quadril. Todos esses nervos que saem aqui da coluna lombar vão inervar toda a pelve e vão comandar a musculatura do membro inferior. Então é plausível, não estou dizendo que é regra, mas é plausível que o meu paciente que tenha bloqueios de movimento na coluna lombar, ele possa sentir uma dor irradiada no pé, ele possa sentir uma dor irradiada na coxa, no joelho, no quadril, tudo isso por causa da coluna lá em cima. Então, depois que eu passo para você a consciência desses diversos movimentos que a coluna lombar pode realizar, você já entende que o movimento pode te afetar ou positivamente ou negativamente. Por isso que o movimento ele não deve ser aleatório. Você não deve entrar no YouTube, ver alguém fazendo o movimento e repetir para você, porque você não sabe se o seu corpo aceita aquela carga naquele momento, ok? Então, pensando, além de anatomia e biomecânica, pensando em neurofisiologia, você precisa entender que, além desses nervos comandarem todos os órgãos da pelve, todos os músculos das pernas, da coxa, a coluna ela faz a proteção da medula. A medula é o nosso sistema nervoso central. É pela medula que passam os tratos córtico-espinhais laterais, responsáveis por condução de informação para o cérebro e conduções de informação para o sistema nervoso periférico. Então, por exemplo, eu posso ter um paciente com dor lombar que já passou de 3 meses e ele está associando essa dor lombar à postura, a pegar peso, a sedentarismo, mas mal sabe ele que níveis de ansiedade, níveis de depressão, níveis de estresse, níveis de tabagismo, privação de sono, tudo isso afeta o sistema nervoso central. E se o cara tem dor e tudo isso associado, esses tratos córtico-espinhais, espinotalâmico, trato córtico-espinhal lateral, todos eles que passam na medula vão conduzir a informação que está acontecendo aqui no cérebro para as estruturas musculoesqueléticas. Tem um pensador, esqueci o nome dele, deixa eu captar no livro aqui. Pronto. Tem um pensador que o nome dele aqui, Bruce Lipton, lembrei, que é a minha biblioteca aqui no guarda-roupa. Esqueci o nome do cara, mas o Bruce Lipton, ele é um dos autores de uma série da Netflix chamada Healing. E além da série e das obras literárias dele, ele defende que a dor física é a inapetência de nosso sistema intelectual controlar o sofrimento emocional. Olha que coisa profunda, não é todo mundo que acredita, mas é bom, eu gosto de conscientizar isso aos meus pacientes, porque muitas vezes o cara está com estresse crônico, briga com mãe, briga com pai, briga com namorada, briga com o marido, tá com briga no trabalho ou demitir um funcionário. Você tem que entender o seguinte, o seu sistema nervoso, ele não sabe distinguir se você está estressado ou se você foi assaltado. O seu sistema nervoso não sabe distinguir se você brigou, se você deu soco no seu adversário ou se o seu sistema nervoso, você tomou uma paulada nas costas, por exemplo. Os neurotransmissores, os neuropeptídeos que são liberados na corrente sanguínea, eles são os mesmos. Então o cérebro, ele não tem um deslizamento, o discernimento se a sua dor está sendo causada por um trauma ou por um sofrimento emocional. Porque na corrente sanguínea as substâncias são as mesmas. Então quando eu conscientizo o paciente sobre os aspectos emocionais que interferem na dor lombar, ele automaticamente ou se afasta de conflitos emocionais ou procura resolver mais rápido o problema emocional que mais está afetando a vida dele. Então isso é bom para conscientizar o paciente. Vamos falar de aspectos físicos, vamos falar de coisas quantificáveis agora, palpáveis.
para que vocês entendam um pouco do paradigma da dor lombar. Lembrando, quem quiser me fazer uma pergunta ao vivo é só comentar aqui no Instagram, que eu vou te chamar ao vivo para você tirar sua dúvida comigo. Vamos lá. Diagnósticos atribuídos à dor lombar. Diagnósticos. Eu tenho aqui a coluna lombar e esses discos que eu falei para você anteriormente, eles podem sofrer abaulamentos discais. Eles podem sofrer protusões discais. Eles podem sofrer degenerações discais. Podem sofrer com desidratações discais. A coluna, ela pode sofrer com hérnias de disco, que podem ser extrusas, quando o fragmento do núcleo, o fragmento interno do disco, rompe as paredes e vai em direção à área externa do disco, ou essa hérnia discal pode ser sequestrada, quando o fragmento, além de ir para a área externa, ele se solta do seu núcleo e fica solto lá dentro da coluna. Então existem tipos e mais tipos de hérnia de disco. Só que a coisa boa que eu tenho para falar para você em relação à hérnia de disco é que 95% dos problemas de coluna não tem nada a ver com a hérnia. Não tem nada a ver, exatamente. Eu sei que isso é chocante, eu sei que isso é difícil de você assimilar a uma primeira instância, mas os estudos têm mostrado que quanto maior é a sua hérnia, mais rápido é a chance de reabsorção da hérnia, que quanto mais inflamada está a sua hérnia, a inflamação é um processo de remodelação daquele tecido e colabora para a redução do volume da hérnia. Olha que louco! Então a inflamação, que anteriormente era visto como um processo ruim, onde eu pegava um remédio e começava a utilizar anti-inflamatório para interromper o processo de quimiotaxia, que é um processo no qual o corpo leva macrófagos para a região que está lesionada para reconstruir aquela região. Quando você toma um remédio, você interrompe isso. E ao interromper isso, você não está ajudando o seu corpo a remodelar aquele tecido. Olha, Caio, então você está me dizendo que anti-inflamatório é ruim para dor de coluna? Em 95% dos casos é. Ele mascara o sintoma e faz com que o paciente não sinta dor, porque ele bloqueia a dor por uma via cerebral, ele não sente dor, mas o problema mecânico, ele continua lá na coluna. E ao problema continuar, o paciente está fazendo as coisas porque o remédio está fazendo efeito, quando o remédio passa o efeito, o problema mecânico está maior do que antes. Então, qual que seria o ideal? Eu não estou falando o que é certo e o que é errado, eu estou falando o que seria ideal, ok? Hoje, se você for na Holanda, se você for na Inglaterra, o NHS, que é um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta, eles mandam um paciente com dor musculoesquelética para 4 semanas na fisioterapia. Por quê? Porque nós somos melhores do que os médicos? Porque nós somos melhores do que os educadores físicos? Melhores do que tal profissional? De jeito nenhum. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um trabalha no seu aspecto. Cada um está no seu quadrado. Por que eu estou te falando isso? Porque o NHS, tanto com o sistema de saúde holandês, fez uma pesquisa de custo-efetividade. Vamos pegar aqui 1000 pessoas com dor de coluna e vamos mandar para os cuidados usuais. Quais seriam os cuidados usuais? Os cuidados usuais seriam ortopedista, remédio, exame de imagem, ortopedista, fisioterapia, reabilitação, alta. Esses eram os cuidados usuais. Agora vamos pegar outras 1000 pessoas com dor de coluna e vamos para esses cuidados específicos. Qual que seriam os cuidados específicos? 4 semanas para fisioterapia. Quem não responder, aí vai para o médico e faz o ciclo usual. Quem responder, já tem alta. Sabe o que esse estudo concluiu? Que quando o paciente com dor de coluna procura o fisioterapeuta primeiro, ele economiza no custo efetivo total do tratamento $2.700. E ele reduz em 56% a chance de recidiva do problema de dor de coluna. E olha que interessante. Então, não mais do que os estudos analisarem o efeito do tratamento fisioterapêutico na dor, agora eles analisam o custo-efetividade. Porque se uma intervenção for mais barata, o plano de saúde vai gastar menos, o Sistema Único de Saúde vai gastar menos para controlar um problema que, como eu falei no início dessa live,
é o maior problema do mundo que gera anos vividos com incapacidade, segundo o Global Burden of Disease, publicado no The Lancet em 2017, tá? Um dos maiores periódicos do mundo. Então, a análise de custo-efetividade é muito importante para você saber qual é o primeiro cuidado a procurar no caso de dor de coluna. Mas vamos lá. Nesse caso de hérnia de disco, o paciente pode ter outros diagnósticos também. Quais que seriam os diagnósticos? Quais que seriam os diagnósticos? Lombalgia, artrose, espondilolistese, espondilose, ciatalgia, então bico de papagaio, osteófitos, degenerações, então uma porrada de diagnóstico. O que é que eu quero que você entenda é que, apesar de uma infinidade de diagnósticos, eu vou citar um outro estudo aqui, que foi o seguinte: pegaram uma senhora, olha só, pegaram uma senhora de 60 anos com um exame de imagem, sem o laudo, fizeram a ressonância magnética e mandaram para 3 radiologistas experientes. O estudo é britânico, tá? Ao enviar esse laudo para os 3 radiologistas diferentes, essa ressonância dessa senhora com 60 anos, que tinha dor lombar irradiada na perna, teve 49 diagnósticos diferentes. E a concordância entre os diagnósticos dos 3 profissionais com mais de 10 anos de experiência foi muito baixa, cerca de 20%, o índice de capa 0,2. Então vamos lá. Se eu tenho uma pessoa que é avaliada por 3 médicos, e esses 3 médicos apresentam 49 diagnósticos diferentes a respeito de um exame de imagem, eles não viram a paciente, você acha que dá para confiar no exame de imagem para explicar a dor desse paciente? Vou citar um outro estudo para vocês aqui agora. Pegaram mais de 2.000 pessoas e dividiram em 2 grupos. Um grupo tinha dor lombar e o outro grupo nunca teve dor na vida. Fizeram ressonância nos 2 grupos. O grupo que tinha dor tiveram 81% de alterações. O grupo que não tinha dor tiveram 83% de alterações. Ou seja, as alterações aparecem tanto em quem não tem dor quanto em quem tem dor. Então não dá para explicar pela ressonância porque sua coluna dói. Então, galera, a gente precisa desmistificar a crença dos pacientes a respeito dos exames de imagem. É claro que vai ter aquela pequena parcela de pacientes, cerca de 5%, que vão precisar de exame de imagem, ou porque alteraram sensibilidade, estão perdendo força progressiva, tem déficit neurológico, tá com anestesia em cela, não tá sentindo a pelve, não tá sentindo a genital, que são sinais de problemas graves, ok? E aí esse cara vai precisar de ressonância, mas a grande maioria, 95%, não vai precisar de exame. Vou citar um 4º estudo ainda nessa live. Como que foi feito esse 4º estudo? Estudo de utilidade clínica. Pegaram um grupo de pacientes com dor nas costas, fizeram ressonância e mandaram para o tratamento. Pegaram outro grupo de pacientes com dor nas costas, não fizeram a ressonância e mandaram para o tratamento. No final do estudo, no final de 6 meses de estudo, os resultados desses estudos foram iguais. Ou seja, os pacientes melhoraram iguais. Ou seja, não teve utilidade clínica fazer a ressonância num grupo de pacientes com dor lombar inespecífica. Ou seja, pelo contrário, ainda teve índice de piora no grupo que fez a ressonância. Porque aqueles laudos são totalmente agressivos em suas nomenclaturas, fazendo com que o paciente encontre termos como degeneração, hérnia, abaulamento, artrose, e eles tenham a percepção de que a coluna deles é frágil, que a coluna é de vidro, que a coluna é uma coluna de uma pessoa de 80 anos, quando tudo isso é muito relativo. E ao ter essa percepção de fragilidade, o paciente começa a ter medo do movimento, aumentar os índices de cinesiofobia, que é medo do movimento, e se expor cada vez menos a atividades normais, como abaixar para pegar um objeto que caiu no chão, como dirigir, como ficar sentado prolongado, como ficar em pé numa fila, por exemplo. Então todo esse aspecto biopsicossocial colabora para que o paciente tenha medo. E eu vou te dizer aqui, quando o meu paciente de dor lombar melhora 80%, e o índice de medo na escala tampa de cinesiofobia, ou no FABQ, no questionário de crenças de medo e evitação, ainda está alto, eu não dou alta para o paciente.
Caio, como assim? O cara já tá melhor e você não dá alta? Não dou alta, porque todos os pacientes que eu dei alta e esses questionários de escala tampa e do FABQ estavam altos, esses pacientes tiveram recidiva e a recidiva foi mais incapacitante do que o primeiro episódio. Então esses questionários validados internacionalmente são super úteis para você ter o risco prognóstico do paciente. O StartBack é um deles, por exemplo. Você precisa ter esse risco para você saber se está na hora do paciente ter a alta ou se você ainda precisa de intervenções baseadas em terapia cognitivo-funcional, baseadas em escuta ativa, para educar esse paciente com base em neurociência da dor, para fazer com que ele entenda que o medo altera a forma como que o cérebro processa a dor, que o medo altera a atividade muscular, fazendo com que ela tenha uma contração exacerbada ou uma contração minimizada. E agora eu vou te dar um exemplo sobre isso. Qual que é o exemplo? Imagina que você está prestes a fazer uma prova da sua vida. Você é concurseiro, quer passar no TJ, quer passar em sei lá que concurso. Antes da prova, seus níveis de ansiedade sobem. O seu sistema nervoso não distingue se você está prestes a fazer uma prova ou se você está na iminência de um assalto na rua. E aí o que acontece? O seu sistema gastrointestinal, ele vai ou aumentar o funcionamento e te provocar uma diarreia, ou diminuir o funcionamento e te provocar uma prisão de ventre, uma constipação. Então o cérebro, mais uma vez, ele não distingue qual é o perfil daquela ameaça. Se você pensar em coração e pulmão, em níveis de ansiedade, por exemplo, pandemia, quarentena, isolado, estou com medo de sair, pegar o coronavírus, a sua ansiedade, ela sobe a tal patamar que o seu coração não sabe se vai aumentar o funcionamento e gerar frequência cardíaca alta ou se vai reduzir e gerar uma bradicardia, uma baixa frequência. A sua respiração não sabe se vai entrar em taquipneia ou em bradipneia, por exemplo. Então, a gente precisa entender desses aspectos neurofisiológicos para educar os nossos pacientes, para eles entenderem como quebrar o medo e se expor e a gente conseguir expor a movimentos específicos que vão destravar a coluna dele. Enquanto o paciente tiver medo do movimento, eu não dou alta, eu ainda intensifico o tratamento, ok? Então vamos lá. Lembrando, galera, quem quiser me fazer uma pergunta ao vivo, é só deixar nos comentários aí, que já eu chamo para tirar sua dúvida. Vamos lá. Então, apesar de todos esses diagnósticos, hérnia, lombalgia, artrose, espondilolistese, espondilose, ciatalgia, a apresentação clínica do paciente pode ser totalmente diferente. Vamos lá. A dor lombar, ela pode ser... Eita, caiu aqui o Facebook. Vamos lá. A dor lombar, ela pode ser central, ela pode ser central assimétrica, só de um lado, ela pode ser até o joelho, ela pode ser abaixo do joelho, ela pode ser irradiada para glúteo, irradiada para vagina, pênis, testículo, ela pode ser irradiada para virilha, ela pode ser irradiada na coxa ou na perna, ela pode gerar dor abdominal inferior, ela pode gerar cólica, ela pode gerar constipação. Então eu te dei aí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Um mesmo diagnóstico pode ter 13 manifestações clínicas totalmente diferentes. Você entende porque um tratamento para um paciente não pode ser igual ao do outro paciente? Você entende porque a gente precisa subgrupar, estratificar esses pacientes para não dar a mesma coisa para todo mundo? E se você está dando a mesma coisa para todo mundo, rapidamente esse paciente vai parar com o seu serviço. Ele não vai continuar o seu tratamento, porque ele está percebendo que todo dia ele chega e faz a mesma coisa. E aí, isso vai provocar desconfiança, a perda da sua credibilidade, o seu brand, a sua marca vai cair, e o paciente vai sair dizendo que fisioterapia não funciona, mas ele nunca conheceu uma fisioterapia de verdade. Então ele vai disseminar essa crença que eu te digo, o que é ruim se propaga 10 vezes mais rápido do que é bom, infelizmente. Então a gente precisa ter essa consciência que para um diagnóstico eu posso ter diversas apresentações clínicas. Vamos ao que interessa. Como que a gente avalia um paciente com dor lombar? Primeiro de tudo, antes de falar da avaliação, vamos ver quem é que está aí, falar com o pessoal, né? Pessoal do Facebook, deixa eu ver, grande Nai Conceição, Flavinha Leite, daqui a pouco sua amiga aparece aqui, viu, Flavinha? Grande Xandão, um abraço, meu irmão. Deixa eu ver o YouTube, galera do YouTube, vamos lá.
Galera do Insta, vamos ver quem tá aí. Laís Santana, Rodrigo Freitas, sempre presente. Priscila Moreira, Gardênia Fortunato. Seja bem-vinda, Gardênia. Você, acho que você é nova aqui, né? Quem for novo aí, galera, coloca a hashtag novo nos comentários. Quem for das antigas, coloca a hashtag raiz, pra eu saber se você já tá comigo há muito tempo. Deixa eu ver, Vânia Moreira, seja muito bem-vinda. Nara Lins, Atila Neiva, Maicon Lacerda. Muito bom, galera, obrigado pela audiência aí. Vamos ver que teve perguntas aqui já. Deixa eu ver. Rogério Fleury. Dói até espirrar, olha só. Tosse e espirro é um dos fatores que eu vou falar aqui nessa live. Vamos lá, quem mais? Antony Neves. Grande Carmen Quireza, nossa paciente querida. Neuza Cunha, minha dor cervical é até as nádegas. Grande Sarinha. Barros Anderson, show de bola. Vânia Moreira, qual o nome desse artigo? Aí você vai colocar no The Lancet, vai buscar Low Back Pain The Lancet no Google. Vão abrir uma série de 3 artigos. Faz a leitura desses 3 artigos que eles vão achar. Agora eu não me lembro o nome, mas você pode botar lá Low Back Pain The Lancet, ou você pode botar Global Burden of Disease. E aí você vai conseguir baixar a íntegra desses artigos, ok? Cadê? Rosane, eu novo. Diego Silva, novo. Soteropolitano eu sou, sempre vejo. Show de bola. Então, galera, lembrando, se você quiser me fazer uma pergunta ao vivo, coloca aí nos comentários eu que já eu te chamo, tá? Como que a gente avalia essa dor lombar? Primeiro, na linha do tempo, esse paciente do primeiro episódio lá, Caio, quando eu tinha 15 anos eu tive o primeiro episódio, na época da faculdade, lá 2009 eu tive o primeiro episódio, passou sozinho, eu tive mais uns 2, 3. Nessa linha do tempo, o paciente se considera melhorando, piorando ou estável? Se ele estiver piorando, a intervenção vai ter que ser mais agressiva. Se ele estiver melhorando, a história natural já está agindo, você só vai acelerar essa resposta. Se ele estiver estável, ele vai precisar de tratamento fisioterapêutico. O início dos sintomas começou nas costas, começou na coxa, começou no glúteo, começou na perna. A dor do seu paciente, ela é constante ou ela é intermitente? Aí todo mundo fala, a maioria dos meus pacientes fala, pô, Caio, minha dor é constante. Aí o que é que acontece? A dor, quando é constante, ela vai se comportar dessa maneira. Em 24 horas, a sua dor vai estar lá presente o tempo todo e ela não vai variar com nenhum movimento ou com nenhuma posição. Essa é uma dor de característica química, ou seja, pode haver um processo inflamatório em curso nesse paciente. Se ela for intermitente, ou seja, em 24 horas, existe um momento que essa dor tá zero. Ou seja, eu tô sentado aqui, eu tô sem dor. Mas quando eu levanto e ando, começa a doer. Eu tô deitado do lado esquerdo, eu tô sem dor. Mas quando eu rolo, começa a doer. Ou seja, é uma dor que é movimento dependente. Ou seja, ela precisa de movimento em algumas direções para melhorar. E a gente tem que ter consciência sobre isso. E a dor ser intermitente é um bom sinal. Sinal que o tratamento vai ajudar muito e bem rápido. E o ciclo diuturno dessa dor, como ela funciona? Entre manhã, durante o dia e fim do dia. Caio, de manhã é horrível, estou muito rígido, preciso esperar muito para me movimentar, preciso fazer os movimentos aos poucos, com muita cautela e depois que vai soltando. Ou então, Caio, durante o dia minha dor é muito ruim, minha dor é pior, ela aumenta à medida que eu vou usando a minha coluna durante o dia. Ou então, Caio, fim do dia, a pior dor. É quando os discos já estão desidratados, a pressão articular já está maior e o paciente está sentindo dor de noite, no fim do dia. Então esse comportamento deve ser anotado. E uma coisa fundamental, galera, fundamental. Eu vou chamar nossa colaboradora agora para explicar na prática para vocês o que é que acontece. Ô mãe, chegue mais. Vamos trazer nossa paciente modelo aí para explicar para vocês na prática o que é que acontece quando o paciente faz algumas atividades específicas, ok? Vamos lá, mãe? Vamos lá. A galera quer entender. Ó, minha mãe aqui, galera. Minha mãe.
Minha mãe é nossa recepcionista, é quem fala com vocês quando vocês estão fazendo a marcação da teleconsulta. E eu vou exemplificar com ela algumas atividades para que vocês entendam mais ou menos como é a avaliação. Por exemplo, senta aí na cama. Eu preciso perguntar para a paciente o seguinte, olha só. Quando você se curva, o que é que acontece com a dor na coluna? Por exemplo, tenta alcançar algum objeto aí no chão. Vai lá. Vai, pode ir. Isso. Voltou. Esse movimento de dobrar o tronco, galera, pode provocar uma série de manifestações no corpo da pessoa. Ela já disse que doeu aqui, né? Eu não estou nem avaliando, eu só estou mostrando para vocês. Esse movimento de dobrar o tronco pode gerar algumas manifestações, como por exemplo a dorsa central. Quando você foi lá, doeu aonde? Doeu em faixa, olha só, doeu na lombar em faixa. Agora eu quero que você me diga, sentado, parado aí, tá doendo? Pronto, ela está em repouso, está sentada em uma posição de flexão e não está doendo. Agora quando você levanta, a transição, levanta aí. A transição do sentado para de pé dói? Não dói, ou seja, a paciente não tem problemas com reversão da curva da lombar. Agora, em pé parado, tá doendo? Anda aí um pouquinho. Isso, vai até lá o finalzinho do quarto. Tá doendo para andar? Não. Pronto, ela não tem problema com reversão de curva, pode sentar um pouquinho. Ela não tem problema com reversão de curva, ela não tem problema para ficar em pé. E deitado, dói deitado? Só deitado. Não, deitado, quando você vai dormir, que você tá deitada lá, começa a doer? Às vezes dói. Pronto, às vezes é uma característica intermitente. Ou seja, pressupõe-se que quando ela está deitada de forma prolongada, ela comece a sentir dor. E aí isso vai ter outras explicações. Para sua dor lombar, parado e movimentando, o que é melhor, o que é pior? Parado. Parado é melhor? Parado é pior. Parado é pior. Ou seja, quando ela está em repouso, geralmente parado é pior para a dor dela. E a gente precisa entender isso para traçar características específicas para cada paciente. Você percebeu aí que ela não tem problema com reversão de curva, mas vai ter paciente que ao sair da flexão, o ato de levantar vai gerar uma dor, porque eu estou pegando uma coluna que está dobrada e fazendo uma extensão brusca. E a dificuldade na reversão de curva implica que o paciente tem algum bloqueio de movimentação, ok? Atrapalha seu sono, a sua dor? Atrapalha. Sua posição de dormir é de lado, barriga para baixo ou para cima? Ultimamente tem sido do lado esquerdo. Sim. Ou de barriga para cima. Pronto, beleza. E seu colchão é duro, firme ou macio? Firme. Um pouco macio também. Não é duro não. Não é duro não. É confortável para você? É. Pronto, é isso que interessa. Quantos episódios anteriores na linha do tempo da sua vida você já teve de dor na coluna? Quantos episódios? Mais que 5, mais que 10? Mais que 10. Mais que 10 episódios. Em algum momento você já teve alguma crise na coluna lombar? Já. Você ficou travada, teve que ir para emergência por causa disso? Sem andar. Sem andar. Quando é que foi essa crise? Tem muitos anos atrás. Muitos anos, mais que 10 anos? Tem. Você acha que quantas crises na sua vida você já teve de dor na coluna? Já tive duas. Duas? De ficar sem andar, duas. De ficar sem andar, duas. Você lembra se quando você ficou sem andar, a dor ficava só na coluna ou ela descia para a perna, para a genital? Olha, travava tudo, doía tudo, todo o corpo doía. O corpo inteiro doía. Ou seja, já tem uma percepção anormal, que é a percepção de dor generalizada. O corpo todo doía. Será que essa paciente, que é minha mãe, e eu falo aqui abertamente para vocês, é uma coisa que eu não vou jogar de cara no paciente, mas como é minha mãe e nós já tivemos várias conversas, ela já sabe que ela tem um processo de sensibilização central. Se ela desencadear dor em uma parte do corpo, o sistema nervoso dela vai jogar a percepção de dor lá para cima, porque ela tem fibromialgia. Então o sistema nervoso dela, ela já está exacerbado. Eu vou te dar um exemplo bobo aqui. Por exemplo, se eu aperto esse disjuntor aqui para acender a luz e de repente o softbox liga, a TV liga, o ventilador liga, o ar-condicionado liga, a máquina de lavar liga, você acha que o problema é na entrada que eu estou apertando o disjuntor, ou o problema é no sistema interno
que está com alarme exacerbado e para um comando ela está gerando diversas reações. É claro que o problema é no sistema interno e muitos pacientes vão ter hiperalgesia, sensibilização central, alodínia, e esses processos vão fazer com que ela perceba a dor além do problema. Eu já avaliei ela, eu sabia que o problema da lombar era uma coisa e por causa da dor lombar ela sentia dor no corpo todo. Então são pacientes que vão ser mais difíceis de serem tratados, vão precisar de mais sessões com componente educacional muito grande, tá? Ó, sentado prolongado ela começou a sentir dor. Agora vamos testar ela, vamos ver se ela tem chance de ter alguma doença grave, ok? Por exemplo, tossir e espirrar dói? Tossir e espirrar não dói. Sua bexiga está funcionando normal? Está. Seu modo de andar mudou com a dor ou você continua andando normal? Quando eu sinto muita dor, muda. Muda, ok. Medicação para dor, você está tomando? Saúde geral, é boa, regular ou ruim? Geral, boa. Seus exames de imagem, você fez? Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E quando você fez o exame de imagem, te falaram o que sobre ele? Hérnia de disco, lombar, cervical. Hérnia de disco, lombar, cervical, beleza. Agora me diga, você já fez alguma cirurgia de grande porte? Pronto. Já fez uma útero, não foi? Eu fiz esqueci o nome agora, mas foi gravidez tubária. Gravidez, mais alguma? Pequeno corte, não. Uma cirurgia de pequeno porte abdominal, né? Vamos Grande dizer, porte abdominal. grande porte abdominal. Dor noturna, a dor te acorda? Quando eu estou nas crises de fibromialgia, sim. Pronto. Quando ela está em crise, a dor acorda ela. Perda de peso sem motivo você teve? Não, ok. Sua postura, você considera ela boa, regular ou ruim? Ruim, ok. Você está com dor aí agora, né? Sentado prolongado. Relaxa o tronco. Relaxa total. Ó, você tá vendo o que ela tá fazendo? Só dela relaxar a postura já doeu mais que ela falou. Agora corrige a postura. O que é que acontece quando você faz isso? Alivia. Alivia. Quantos por cento alivia? Alivia 70%. 70%, olha que loucura. Um movimento, correção de postura, alivia 70% da dor. Será que é possível um negócio desse? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Na pista da avaliação de minha mãe, eu já percebi que a flexão é ruim para ela, mas que a extensão é boa para ela. Eu vou pedir para que ela faça a extensão, mas não agora, porque eu preciso coletar referências. Eu já percebi pela avaliação de red flags que ela não tem um risco de estar com doença grave, né? Por causa dessa avaliação que eu acabei de fazer. Então eu vou anotar aqui se há perda de força para ela. Como que eu avalio isso? Fica de pé. Tira uma perna do chão. Isso. Olha como é que está o controle motor. Destrava o joelho que está no chão. Destrava o joelho esquerdo. Isso. Consegue coordenar bem. Troca a perna. Troca a perna. Isso. Destrava o outro joelho. Você já vê que o controle da perna direita já não é tão adequado, não é isso? Fica de pé, largura do quadril. Isso. Nessa posição tem dor? Fica na ponta do pé. Dá 2 passinhos para frente. 2 passinhos para trás. Desceu. Fica no calcanhar. 2 passinhos para frente. 2 passinhos para trás. Beleza. Agora faz o seguinte. Senta. Vai lá. Toca aqui nos seus quadris. Você sente diferença de sensibilidade dos dois lados? Toca aqui na parte interna da sua coxa. Diferença de sensibilidade? Lateral. Não. E na perna? Vai lá na perna. Também não? E no medial da perna, parte de dentro? Lateral do pé, vai lá. Ok. Vamos lá. Eu precisei tocar nela para fazer essa avaliação? Eu tô aqui na frente dela. Eu poderia ter feito alguma coisa por ela, mas eu só orientei. E eu já sei que ela não tem risco de doença grave, porque os miótomos de L5 e S1, que se refletem lá no tornozelo dela, ela foi capaz de ficar na ponta do pé e ficar nos calcanhares. Então a força está preservada. A sensibilidade, que são os dermátomos correspondentes às raízes nervosas,
Lembra que eu falei para vocês que da coluna saem vários nervos que vão até o pé, inervando o quadril, joelho e tornozelo? Ela não tem alteração de sensibilidade, ou seja, risco de patologia grave é praticamente zero. Agora eu quero ver perdas de movimento e o que é que acontece com ela. Fica de pé. Nessa posição tem dor? Mão na coxa e vai lá embaixo, dobra. Máximo. Provoca dor, só estica. Um pouco de dor, volta. Aonde foi a dor? Dor em faixa na lombar quando dobra o tronco. Agora bota a mão no bumbum e vai lá atrás. Fica de lado para a câmera para o pessoal entender. Vai lá. Mão no bumbum e vai lá atrás. Máximo. Circo de Soleil. Isso aí. Dói ou estica? Voltou. Estica. Estica. Olha que ela já tem a percepção. Agora fica de frente para a câmera. Abraça o tronco. Desloca o bumbum para lá. Sem dobrar o joelho. Máximo. Isso dói ou estica? Dói. Dói aonde? Do lado direito. Ok. Desloca para cá. Isso dói? Um pouco menos. Um pouco menos. Galera, olha como o raciocínio é simples. Eu testei 4 movimentos e dos 4 só um não doeu. Você lembra qual foi? Qual foi que não doeu, mãe? Não doeu, foi esse. Ok, beleza. Deita aí, mãe, só para mostrar uma coisa para ele. Galera, lembrando, eu já avaliei minha mãe antes, por isso que eu tô indo direto para os testes, ok? Se você me chamar para uma teleconsulta aqui agora, eu vou ter que fazer tudo que eu não mostrei aqui. Eu vou ter que fazer toda a avaliação antes para fazer isso aqui. Não adianta você me dizer, tô fazendo tudo igual, porque pode ser que você piore com o que minha mãe melhora. Então agora não é a hora de você fazer igual, porque não tem receita de bolo, ok? Deita de barriga para baixo com a cabeça para cá. Lembra vocês aí que vocês anotaram as referências, tá? Eu só anotei 3 referências. Deslocamento lateral direito e esquerdo gerava dor lombar e flexão gerava dor lombar em faixa. Essa aí é a posição de esfinge. Ela já sabe porque é o exercício dela. Fica nessa posição aí por 3 minutinhos, tá? Enquanto eu converso com a galera aí. Lembrando, enquanto ela está aí, eu tô conversando com vocês. Eu vou deixar ela 3 minutos nessa posição e vamos conversar aqui um pouquinho. Então aqui, perdão, aqui estaria pronto, aqui estaria uma ficha. Essa ficha estaria desmembrada em 2 colunas. A primeira coluna seria flexão, extensão, deslocamento lateral esquerdo e deslocamento lateral direito. A segunda coluna seria perda de movimento. Ela é grande, ela é moderada ou ela é mínima? Se tiver perda de movimento, ela tem dor ou não tem dor? Ok? Então a gente anotou aqui, flexão, perda mínima porque ela consegue chegar até o chão e tem dor central na lombar em faixa. Deslocamento lateral esquerdo, dor do lado direito e perda mínima. Deslocamento lateral direito, dor na coluna com perda mínima. Então temos 3 referências, ok? Agora vamos testar um movimento nela para ver o que acontece ao vivo, para você perceber que o movimento é remédio. Essa é a maior crença limitante de todos os pacientes. Os pacientes não acreditam que movimento é remédio. Lembrando, galera, essa live vai terminar, eu vou entrar novamente para responder as perguntas ao vivo para vocês, tá? Então quem quiser ter sua pergunta respondida ao vivo, comenta eu aí nos comentários, ok? Vamos lá. Tem quanto tempo nessa posição? Eu nem sei se passou 3 minutos, né? Mas vamos ver. Eu nem marquei. Mas vamos ver aqui. Fica de pé. Ó, ela tá falando que já aliviou a lombar dela. Olha só. Pé na largura do quadril. Nessa posição você tem dor? Mão na coxa e vai lá embaixo. Como é que tá a sua dor lombar aí? Menor. Quantos por cento menor? 50%. Abraça o tronco. Desloca o bumbum para lá. Como é que tá a sua dor lombar direita? Não tem dor? Não, não deu. Chega a dar risada. Verdade. Desloca para lá. Vai, Mar, força. Como é que tá a sua dor lombar? Olha, galera, olha só. Aquela posição mantida foi capaz de diminuir 50% da dor dobrando o tronco e zerar, abolir a dor nos deslocamentos laterais. Isso indica que a preferência de movimento da paciente
É por extensão. Eu não precisava testar, porque na minha experiência clínica, quando ela me falou correção da postura melhor que 70%, eu sabia que ela ia melhorar com extensão. Mas eu testei para mostrar para você que existe um passo a passo antes de tudo isso, ok? Então vai lá, vamos progredir aí para ver o que acontece. Lembrando, ficou 50% da dor na flexão de tronco. Palma da mão embaixo do ombro. Vai lá. Força. Ela está reclamando de uma dor no pulso para fazer o exercício. Isso vai acontecer com seus pacientes. Outras dores vão surgir. A gente tem que avaliar o custo-benefício. Ó, Bruna Moura, eu só acreditava vendo e vejo demais. Parece mágica. É isso mesmo, parece mágica, mas não é mágica não. É raciocínio clínico, ok? Vai lá, faz para mim o movimento. Força. Isso. Olha o movimento que ela está fazendo. Eu tô dando extensão. Você lembra que... Eita, quase caiu aqui. Vamos corrigir. Segunda vez, segundo problema técnico. Pessoal do Facebook tá me vendo aí? Digita aí legalzinho se vocês estão me vendo, ok? Então, galera, avisa pro paciente, vai, continua. Outras dores vão surgir. Vai ter cansaço no braço, vai ter dor no ombro, porque a gente está forçando músculos que o paciente não está acostumado. Avisa para ele, porque senão ele vai dizer: ah, Caio, eu melhorei da lombar, mas estou com outra dor no ombro, outro problema. Não é, ele só está se acostumando ao exercício. Minha mãe já morreu ali, ó. Já cansou, parou antes da hora. Parou por causa do pulso, porque o pulso dela dói para fazer isso. Aí qual é a alternativa? Fecha o punho e faz o movimento. Faz aí com o punho fechado. Força, mais fácil? Pronto, cerramos o punho, resolvemos o problema do punho e ela está fazendo o movimento. E agora ela vai parar só por cansaço. O que é que acontece quando você chega lá em cima? O que é que acontece quando você está em cima? A dor alivia bastante. A dor alivia bastante. Fica de pé. Você lembra que na avaliação dela a gente achou 3 referências: deslocar para um lado, deslocar para o outro e ir lá na frente, todas com dor. Na primeira estratégia de carga, diminuiu para os lados, mas manteve 50% do dobrar o tronco. Então vamos lá. Pé na largura do quadril, mão na coxa e vai lá embaixo. Como é que tá a sua dor lombar lá embaixo? Que isso aí? Fala pra galera. Não tô sentindo não. Não tá sentindo? Tá de brincadeira com minha cara? Tá de brincadeira com minha cara? É porque é mãe. Porque muita gente fala: não, aí é mãe. Aí tá dizendo que melhorou pra convencer. É sério. Vai lá embaixo. Aí, tô descendo com mais facilidade. Eu não sei se vocês percebem, mas comparado com a primeira vez, ela tá descendo mais. Ou seja, além de diminuir a dor, ganhou movimento. O que é que eu vou fazer? Mãe, agora você precisa fazer esse exercício 3 vezes no dia, 15 movimentos, e daqui a uma semana você volta pra gente reavaliar. Essa é uma paciente que só vai ter um atendimento. Se você é meu paciente, você sabe que muitas vezes a gente atendeu 1, 2, no máximo 3 vezes. Porque a gente consegue resolver coisas simples, problemas gigantes com coisas simples. Soluções simples para problemas gigantes. Então, obrigado pela colaboração aí. Dá tchau pra galera aí, minha mãe. Cadê Show de Fábio, bola. hein? Quem? Fábio. Quem é Fal? Flavinha. Flavinha Leite. Cadê? Flavinha tá aí? Manda um beijo pra Fábio. Flavinha. Beijo. Pronto, Lara Guiar também tava aqui, Tchau, ó. Fala com Lara. Lara. Tá dando tchau pra todo mundo. Conhece todo mundo ela. São pacientes da gente aí. Galera, olha só. A live vai cair agora e eu vou entrar novamente pra chamar quem ficou com dúvida ao vivo, ok? Ó o Christian aí, ó. Grande Christian. Pensou em óculos, fala com esse cara aí. Show de bola. Vou entrar ao vivo novamente para tirar dúvida de quem teve dúvida. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra, tá bom? Então segura a onda aí que eu vou sair e vou entrar novamente, rapidinho.